conversar com você. Em quanto tempo? Estava esperando esse momento. Tem umas 10 Pois noites é, que eu não né? durmo. Tá emocionado. É, Nossa, vamos você não lá. sabe o quanto. Vamos lá, então, Ronaldo. Como nós temos assim muitos detalhes assim para abordar, então assim, Certo. primeiro para quem não te conhece, eu gostaria que você falasse um pouco da sua biografia, porque aqui a gente tem pessoas que são os nossos casais e também temos muitos fornecedores, né? E assim, eu tenho convidado pessoas que são inspiradoras, tanto para os noivos quanto para os profissionais de casamento, né? Então, eu queria que você falasse da sua biografia e um pouquinho também de como que isso começou. Porque eu, quanto assessora, eu comecei lá atrás com decoração de casamento, mas eu já tinha uma coisa de toque, né? De organizar as coisas, de gostar das coisas no lugar. Então, eu sempre tive um quê de organização. Então, eu queria que você contasse o que que te inspirou, de onde que vem digamos que um dom, né, de falar e de contar histórias. Muito bem, Adriana. Primeiramente, quero te dar parabéns. Hoje é dia do profissional de eventos, não é verdade? 30 de abril. Parabéns para nós, parabéns para todos que estão aí do segmento acompanhando. De fato, eu fico muito feliz em estar com você essa noite, porque é uma profissional que eu particularmente admiro bastante. Tá bom? Então vamos lá. Quando você me pergunta a situação que tudo isso aconteceu, né? Eu lembro que desde criança eu tinha uma paixão por falar, só que eu não conseguia, eu tinha muita dificuldade. Olha que coisa, hein? Então, por ter dificuldade em falar, eu vim de uma família muito simples e que nós não tínhamos muito acesso a algumas questões que poderiam nos facilitar. Então, eu tinha um problema de fono, eu falava a letra V e a letra F juntas. Então, veja que eu tive várias séries que eu acabei repetindo aí por causa dessa dificuldade, porque eu falava errado e acabava escrevendo errado automaticamente, repeti algumas séries nesse sentido. A única coisa que eu me lembro é que nas minhas orações eu falo assim, Papai do céu, me ensina a falar. Eu tô cansado já de não saber falar. Porque isso era riso, as pessoas tiravam um sarro. Imagina na hora do intervalo ali, muitos coleguinhas mesmo, você ia falar uma palavra, eles acabavam rindo, né? Daquela pronúncia errada. E o tempo foi passando, eu fui começando a entrar nesse mundo diferente, com amigos ainda, e lá por volta dos meus 13, 15 anos de idade, eu comecei a apresentar as pequenas quermesse. Antigamente falava quermesse, né? Falava que As, conhece. as festas juninas de escola. Começava a apresentar ali. Pequenas apresentações, as bandas próprias da escola, e a coisa foi tomando uma proporção que, de repente, eu me vi na obrigação de começar a me alimentar de outras formas. Eu tinha que aprender de alguma maneira. Fui para o teatro amador, fiquei um período no teatro amador, e aí depois, um pouquinho mais já de idade, eu lembro que eu comecei a apresentar, fui convidado a apresentar uma formatura. Uma professora que trabalhava comigo, aí ela falou assim, Ronaldo, apresenta essa formatura para nós. E eu falei assim, olha, tudo bem, vamos lá. Apresentei uma formatura, o negócio deu certo, gostaram. Uau! E aí eu lembro que um período depois, o Ronaldo da RCK, que tem um espaço aqui no Imbu, né? Ele falou assim, olha, eu vi o Conheço. vídeo seu, um ótimo profissional também, tanto ele como a Cláudia, a esposa, né? Eu vi um vídeo seu e eu gostaria muito que você fizesse um teste. Mas, Adriana, você não tem ideia que teste era esse. Semur, Taboão da Serra, era uma escola do município lotada, e escola de município, você tem prefeito, você tem secretário, você tem um monte de gente, Autoridades. e ele atrás de mim, atrás da coxinha, né, atrás da cortina, e falava assim, você tem que ser melhor do que eu. Naquele período, o Semur não tinha ar-condicionado. Então, lotado, você transbordava de suor, o suor descendo pelas pernas, eu tremendo, mas eu agradeço muito ao Ronaldo, porque de fato ele me impulsionou nesse aspecto. Quando terminou, ele falou assim, olha, bacana, contratado. E fechamos alguns contratos ali de formatura. Então, a primeira parte da minha vida nesse sentido, ela veio por esse trajeto de dificuldade em não saber, não conseguir falar, e aí, de repente, eu acabo avançando aí, superando toda essa situação. E aí, apresentando formatura, conheci a Dona Lourdes, ela tem um coral chamado Virtuosos, coral e orquestra ali do Taboão da Serra. A Dona Lourdes simplesmente
ela falou assim, olha, você faz 15 anos que eu sei, lá com o Ronaldo da RZK, que eu comecei a apresentar 15 anos também, eu gostaria que você apresentasse para mim uma festa de 15 anos. E eu comecei a apresentar 15 anos com ela. Muito bacana, muito interessante. Naquele momento você se enchia de folha, porque você queria falar, ter conteúdo para apresentar, você não tinha muita técnica nesse sentido. Comecei a apresentar as debutantes, até que um dia a dona Lourdes falou assim, olha, você já celebrou casamento? Eu não. A senhora me ensina? Dela, vem para cá. Vem para cá, que seria justamente a escola de música dela, ali no Taboão. Fui para lá, passamos uma tarde, o início de noite, vendo vídeos, ela me dando um toque, porque ela celebrava. Ela tem o coral, tem a orquestra, e ela celebrava. E ela começou a falar para mim assim, olha, então tenta fazer dessa maneira. Eu fiz algumas cerimônias com ela, muito seguro, com muito medo, e ela sempre me animando, não, tá ótimo, eu adorei, vamos em frente. Deu não, tô meio inseguro nesse sentido. Aí eu parei, dei uma pausa, tive um problema sério de voz, que eu perdi minha voz por uns 4 meses, mais ou menos. E aí depois eu fui retornando, fazendo algumas formaturas, só que formatura apenas no período de julho, dezembro, né, em colégios ou escolas públicas. E aí, posteriormente, eu falei para minha esposa, né, para a Rose, olha, eu preciso fazer um curso, mas eu quero fazer um curso em um lugar bacana. Eu quero fazer um curso do Senac, porque o Senac, para quem está no ramo, é uma grande referência, né? E eu lembro que tinha, antes do curso, eu sempre tentei me aperfeiçoar, pelo menos um curso por ano eu fazia, como técnica de falar em público, tentando trabalhar isso, né? Porque eu fazia os meus serviços particulares. Sou professor de filosofia, estou em sala ainda na rede estadual, e aí eu comecei a tentar conciliar os dois. Fui fazer o curso no Senac lá de Santana. Foram aí uns 8, 10 sábados praticamente, todo o período da manhã. Primeiro dia, primeira aula, umas 25 pessoas, o professor deu o microfone e falou assim, olha, suba no palco, se apresenta. É o início da aula. Deu, uau. Você falar para pessoas que você nunca viu ali na frente, jornalista, várias pessoas do ramo mesmo que trabalhava. Eu olhei assim, deu, e agora, né? Peguei o microfone pro dia. Bom dia, tudo bem e tal. Dele, eu, para. Eu errei, deu alguma coisa errada aqui. Aí ele tirou o terno. Que ele estava de terno, ele colocou no meu ombro. Eu falei assim, se ele colocou no meu ombro, eu vou vestir. Já embarguei os braços ali no terno, já coloquei. Ele falou assim, continua. Quem é você novamente? Por que você está aqui? Aí me apresentei novamente, ele falou assim, você não precisa estar aqui. Você está totalmente preparado. E aí, simplesmente me aproximei daquele professor conversando ali, adorei o elogio dele. Nada mais. Adriana, tudo bem? Está aí? Me ouvindo? Pausou para mim aqui, tá aí. Nada mais. Esse professor era justamente o Paulo Sérgio, celebrante de casamento, a emoção traduzida em palavras. E você com certeza o conhece também, uma pessoa sensacional. Sim. Criamos uma amizade muito gostosa ali no grupo do Senac, jornalistas, fotógrafos, assessoras também da Assembleia. E aí nós pensamos, por que não, terminando o curso, montarmos aí um grupo, não é? Um grupo que a gente possa fazer aí eventos, casamentos, cerimônias. Não deu certo, eram muitas pessoas, mais de 20 pessoas que nós tínhamos, não deu certo. Mas daí então eu acabei me aproximando mais do Claudinei, que é um jornalista, hoje ele fez comunicação e rádio também, e ele acabou se aproximando de mim, aí nós conversamos com o professor Paulo, na época, professor nosso ainda, e montamos um grupo chamado CDVM, Casamento, Vozes e Mestre. E naquele momento nós começamos a criar, então, uma parceria de amizade e profissionais para poder trabalhar nesse contexto. Fomos adiante. Um pouco depois nós conhecemos o Dr. Walter Silva, que já era juiz de casamento, e aí naquele momento de conversa ele começou a nos incentivar, não, vocês têm que fazer a inscrição quando tiver o concurso, e deu certo que naquele ano mesmo de início de 2017, final de 2016 para 2017, fizemos a inscrição, e aí nós passamos, tanto eu como Paulo, o Claudinei, passamos como juiz de casamento e já veio a nomeação em novembro de 2017. Tomei posse aqui na cidade de Embu das Artes, onde que é a comarca que eu represento pela Secretaria de Justiça. Naquele momento ali, então, eu tive que me apresentar para o juiz titular, que era justamente Samuel Brasil.
Samuel Brasil, ele era juiz daqui, só que eu já tinha perdido contato com ele, e nós estudamos juntos na época no colégio, uma pessoa sensacional, conversamos bastante, ele falou da necessidade daquilo que ele tinha como vontade de estar apresentando ali no cartório, não é? De tentar fazer algumas mudanças, das formas de celebrar, trouxe a minha experiência, agreguei a todo o conhecimento, que é uma pessoa extremamente conhecedora desse ramo do Código Civil, não é? E aí então o Samuel acabou me abraçando, me acolhendo bastante nesse sentido, e nós começamos ali a aprimorar a cerimônia de casamento dentro do cartório. Hoje é uma grande referência. Desse período para cá nós chegamos aí praticamente a mais de 7.000 casamentos já celebrados nesse período até agora, até o mês de fevereiro, que nós fechamos esse cálculo, né? E é interessante que eu quero até aproveitar a situação e dizer que ele está como pré-candidato a vereador aqui da cidade, e a ideia é justamente trabalhar esse contexto do social, porque é o ramo dele. É uma pessoa sensacional. E assim, Adriana, foi indo, foi caminhando cada vez mais. O nosso grupo em paralelo acabou aumentando, veio o André Félix, que logo depois também veio a nomeação dele de juiz, que está em Barueri, e depois, logo na sequência, acabou também agregando o Israel Pimentel dentro desse nosso time. Hoje nós somos um grupo de amigos, de profissionais, de pessoas que concorrem uma com a outra, que trocam experiência, que vamos nas cerimônias um do outro, fazemos isso, e justamente pontuamos o que está bom e o que falta melhorar cada vez mais nesse sentido. Praticamente essa é a primeira estrutura aí que eu tenho para apresentar, não é? De como eu cheguei até aqui. Então, assim, você atua como juiz em Budas Artes, é isso? Justamente. Como celebrante na região. Na região. Eu sou juiz de casamento, sou suplente do Samuel Brasil aqui no Imbu. Eu realizo os casamentos às sextas-feiras, todas as sextas, e acabo realizando os casamentos ao sábado também, quando ele não está presente. Mas nós temos essa divisão das semanas. Eu fico na sexta e ele fica no sábado. Eu imagino que as noivas fiquem muito satisfeitas com a sua celebração no cartório, porque, engraçado, quando eu me casei, eu fiz questão de ir no cartório, né? E aí, quando eu cheguei lá, o juiz olhou para mim e falou assim, você vai casar na igreja? Eu falei assim, eu vou. Ele falou assim, de qualquer forma, você quer que eu faça uma cerimônia de cartório ou você quer que eu faça uma cerimônia bacana? Eu falei, eu quero uma cerimônia bacana, já que... Tem diferença as duas? Então, ele fez uma cerimônia muito graciosa, dentro ali da formalidade, né? E foi bastante interessante. Eu fico imaginando a sua cerimônia no cartório. O que é interessante é que quando eu assumi aqui no Imbu, nós tínhamos uma meta de 5 minutos por casamento. Então, 5 minutos, você dá bom dia, Adriana, você aceita, tal, vamos assinar. Vocês estão casados. E eu comecei a perceber que mesmo ali no cartório, elas iam de vestido de noiva, elas iam com buquê, e você fala, não dá para ser dessa maneira. Tem vida, tem emoção, tem sentimento, tem pessoas aqui que elas estão esperando há anos. Eu pergunto para todos que entram na sala que eu estou conduzindo, há quanto tempo vocês estão juntos? Não é? E eu comecei a perceber que eles traziam muitas histórias. Eu amo história, acredito que a gente consiga falar um pouquinho disso hoje. E essas histórias, Adriana, que eles apresentavam, não dá para ser dessa maneira. Conversei com o Samuel, nós conversamos com o oficial, e nós acabamos estendendo pelo menos para 10 minutos cada cerimônia. Então, nós temos uma mini cerimônia externa ali dentro. A única diferença é que eu não conheço o casal. Eu fico conhecendo ali naquela hora, eu acabo falando oi, acabo cumprimentando, e eu tento permitir que eles se expressem. Eu não sou o ator principal, é o noivo e a noiva. Então, porque Pedro você está casando com Joana e porque Joana você está casando com Pedro. Eu já vi várias declarações maravilhosas, sensacionais, assim, que você fala, nossa, que vida, que momento, né? Então, até na hora da troca da aliança, eu vou sentindo o casal, eu vou vendo, tem noivos que você percebe nitidamente que ele nunca... não nunca, mas ele não tem hábito de falar constantemente, olha, eu te amo, tal, ou eu gosto de estar com você. Eu digo, olha, vamos aproveitar esse momento então, trocando as alianças. O que você gostaria de falar para sua esposa? Já vi homem se ajoelhar,
já vi homens chorar, já vi homens pedir perdão, me perdoe tudo que eu já fiz com você, prometo a partir de agora melhorar. E noivas até cobrar, vai melhorar mesmo? Quero que você melhore mesmo. Então, de fato, eu tento valorizar muito, porque é a história deles, não é? Eu estou ali apenas para conduzir aquele momento, é a história deles, merecem esse Como carinho. eu falo, é um marco, né? E assim, principalmente para a mulher, ela tem essa coisa do, mesmo que ela viva anos com a pessoa, ainda que seja no cartório, ela tem aquela coisa, puxa, eu queria tanto ser casada, né? E eu sinto isso, assim, às vezes por amigas e parentes que têm uma certa frustração, né? Por não ter essa formalidade. E aí você ainda dá um toque assim, né? Eu acho que, nossa, é muito valioso isso. Eu tive uma experiência muito fantástica, que eles estavam juntos há 25 anos. 25 anos, 3 filhos, acabaram se separando. Uns 15 anos depois, se reencontraram e foram casar. Foram E casar. estavam ali os filhos, os netos, e foi muito emocionante, porque nós conversamos um pouquinho ali naquela hora, de fato, eles ficaram totalmente emocionados. Muito bem, Adriana, que bom. Você está casada há quanto tempo, Adriana? Eu sou casada desde 2000 e... Desde quando, amor? Eu sou péssima com data. E eu tô sem aliança, boa. porque eu engordei. Normalmente, iríamos colocar a culpa no noivo, né? Iríamos colocar a culpa no marido nessa hora, né? Desde 2012. Obrigado, olha, estamos recebendo alguns comentários aí. 2012, já temos aí um tempinho já. Ó. 2011, olha, ele gritou lá para mim. 2011, 8 anos praticamente. 9 anos, né? 2011, 9 anos. Isso. A gente Mais poderia 6 colocar... anos de enrolação. Adriana, nós podíamos colocar um desafio para quem está acompanhando. Boa noite para vocês todos que estão mandando mensagem aí. Bem-vindos, né? Todos vocês. A gente poderia colocar um desafio, né? Data do primeiro beijo, data do pedido de noivado e a data do casamento.